Olá, sou o Neomar Sebastião e o tema de hoje é Cristo, o amigo fiel. Em Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Nós precisamos ser amigo do Cristo. O Cristo é fiel. O Cristo já deixou no guardanapo da vida o seu exemplo. O Cristo já deixou estampado no guardanapo da vida o seu exemplo de amor. O Cristo nos ama de uma forma incondicional. O Cristo quer ser o nosso amigo. O Cristo é o gerador de forças. O Cristo quer trazer ânimo às nossas almas. Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai mendigando amor. O Cristo quer fazer você entender que o ato de amar precisa ser na gratuidade. Da mesma forma que você não pode se sentir obrigado ou obrigada a amar o outro também não pode se sentir obrigado ou obrigada a te amar. Isso é restaurador. Isto é, sem sombra de dúvida, libertador. E por quê? Porque você vive, você traz para a sua vida a leveza que você precisa. O amor do Cristo te liberta, o amor do Cristo te transforma. O símbolo da cruz gera em nós, através da contemplação do símbolo da cruz, ele gera em seu coração forças, alegria, e melhora a sua autoestima. Nós deveríamos olhar mais para a cruz. O tema central da pregação do apóstolo Paulo foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo foi à cruz, você, Aldenora, você, Adriele, você, Melina, estava na cruz. Você estava na cruz. Quando Cristo desce à sepultura, você desce com o Cristo. E quando Cristo ressurge dentre os mortos, você ressurge. Você é uma nova pessoa no Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo investiu toda a sua vida nessa certeza. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso amigo fiel. Nós precisamos entender que o Cristo ele quer renovar o nosso ser. Quando você passa a entender que o Cristo te amou primeiro, Deus te amou primeiro, antes de você ter sido gerado ou gerada no ventre materno, o Cristo já te conhecia, ele já sonhava com você, ele te amava. É assim que tudo acontece. João capítulo 1, versículo 1, e o verbo divino se fez carne. O ato de aceitar a morte na cruz é a restauração do ser humano. O Cristo se entregou na cruz por você, por mim. Por isso eu posso falar sem sombra de dúvida, Cristo é um nosso amigo fiel. Se você passar a amar o Cristo, eu costumo dizer que existe uma diferença entre você falar do Cristo e você ter experiências do Cristo. O seu ser precisa ser tomado pelo amor do Cristo. Você precisa falar ao Cristo tudo que você sente, mas você precisa também aprender a ouvir. Você precisa aprender a ouvir. O Cristo quer falar para você, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu.
eu paguei o preço da sua libertação. Eu precisava escancarar todo o espaço no céu para você. E foi na cruz que eu paguei o preço. Quando eu, Niomar, estava no pecado, o Cristo estava sempre comigo, esperando o meu sim. E a minha restauração, a minha transformação, ela é paulatina, ela é lenta, mas o Cristo é paciente. A razão pela qual me mantenho em pé é a fé no Cristo. Nesse meu amigo amigo de todas as horas. Quando eu estou alegre, eu converso com ele. Nas minhas tristezas, eu também abro um leque de comunicação com ele e ele está sempre sorrindo para mim. Você percebe o sorriso do Cristo? Você troca olhares com Cristo? Veja, se você tivesse essa vida de comunicação com Cristo, com certeza você transpiraria alegria. Você precisa deixar cair por terra os seus medos, as suas inseguranças, os seus complexos de culpas. Você precisa deixar cair por terra tudo aquilo que é negativo. E para que isso possa acontecer, é necessário que você busque intimidade com Cristo. O amigo, meu irmão, o amigo é um gerador de forças. O amigo é aquele que gera forças. O Cristo quer te gerar forças. Se você perdeu a alegria de viver, se você perdeu a motivação pela vida, busque no Cristo, amigo. Tire um tempo para você se colocar diante dele. Busque o silêncio. É no silêncio que o Cristo fala. Aprenda a contemplar a natureza. Aprenda a contemplar o belo. Coloque-se diante de Deus. O Pai te amou e te deu um tesouro, o nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para a cruz, você vai entender porque desse tema. Cristo, amigo fiel. O Cristo que morre em uma cruz por você. Foi por você. Infelizmente, às vezes a gente não traz no peito essa certeza. Porque se nós tivéssemos essa certeza, porque se você entender que esse Cristo, ele precisa ter a direção da sua vida, o Cristo precisa ser seu amigo, ele precisa ser o teu pastor. Você que é missionário, você ora, você precisa ser pastor, mas ora você precisa ser ovelha, e você precisa se debruçar sobre o ombro do Cristo. Você precisa de afago, você precisa de carinho, você precisa de certeza. É aí que faz a diferença. Por isso que eu falo, às vezes a gente sente aquela dor, mas a gente se fecha. A gente não crê que esse Cristo de fato morreu em uma cruz por cada um de nós. O Cristo é nosso amigo fiel. Ele precisa trazer renovação para a nossa alma. Diante desse amigo fiel, tudo se faz novo. Você nasceu para ser águia. E para que você possa ser águia, você precisa ter natureza de águia. Entenda, você nasceu águia, você é águia. E como águia, você precisa alçar voos em direção ao infinito. Cristo te ama de uma forma incondicional. Busque intimidade com Cristo. Ele é, sem sombra de dúvida, o nosso amigo fiel. Muito obrigado e que o Senhor Deus abençoe a todos.